Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como se faz um cálculo para se encontrar a potência elétrica de um ar-condicionado, convertendo então BTU para watts. Iniciando então a nossa videoaula de hoje, nós temos então aqui um exemplo de um aparelho de ar-condicionado que eu vou utilizar então para fazer esses cálculos. Eu estou passando aí na tela então a etiqueta com os dados de energia desse equipamento. E nós temos aí três dados principais que nós vamos utilizar para esses cálculos, ou seja, para transformar ou converter BTU em watts. Então nós temos aí a capacidade total de refrigeração, que é 3,52 kW ou 3.520 watts. Nós temos então o BTU, que é 12.000, e a eficiência energética, que é 3,21. Nós temos aqui mais um dado, que é uma constante, que é 0,293. E essa constante, a gente vai utilizar sempre ela para poder fazer os cálculos. Então a primeira coisa que eu vou mostrar é como se calcular então essa constante, como encontrar essa constante. Nós temos então que a capacidade total de refrigeração, que é 3.520. Nós vamos dividir então essa capacidade de refrigeração pelo BTU, que é 12.000. E isso vai nos dar aqui o resultado de 0,293. Então, como eu falei, esse número é uma constante. Eu estou mostrando aqui como se faz o cálculo apenas para efeito de uma didática. Mas a gente vai utilizar sempre o 0,293. E para encontrar então a potência elétrica, né, que é a potência em watts, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Nós vamos utilizar então o BTU. A fórmula é BTU vezes a constante, que é 0,293, e nós vamos dividir então pela eficiência energética, dividido pela eficiência energética. Então essa é a fórmula. Então a gente, substituindo aqui esses valores, a gente vai ter o seguinte: 12.000 multiplica então pela constante 0,293 e divide pela eficiência energética, que é 3,21. Aqui eu vou chamar a atenção para uma situação bem importante. Toda vez que a gente faz na calculadora esse cálculo, por exemplo, aqui uma multiplicação dividindo por um determinado número, é muito importante a gente botar esse número aqui entre parênteses, para a gente encontrar o número correto aqui, ou seja, o resultado correto. E a gente vai encontrar aqui, eu já fiz esse cálculo, o valor então de 1.000, aproximadamente aqui, né, 1.095. Esse valor aqui é em watts. Então aqui eu já encontrei o valor da potência em watts, que é a potência elétrica desse aparelho de ar-condicionado, utilizando então os dados que nós temos, que são fornecidos pelo fabricante. É importante lembrar o seguinte, que esse dado que nós encontramos aqui, que é a potência nominal em watts da máquina, potência elétrica, é diferente da capacidade de refrigeração dessa máquina, que é 3,52 kW. Aqui nós temos o BTU, que representa a potência de refrigeração de cada aparelho, e aqui a eficiência energética, que nesse caso aqui é 3,21. E aqui então, a partir da potência nominal, a potência elétrica, nós vamos calcular então a corrente nominal desse aparelho. Então, para se encontrar então, para se calcular a corrente nominal desse determinado aparelho, a gente vai precisar converter a potência real em potência aparente. Potência aparente vai ser igual então, nesse caso aqui VA, né, que é a potência aparente, vai ser igual à nossa potência real, que é 1.095, dividido então pelo fator de potência. O fator de potência, quando nós não temos a informação do valor desse fator de potência, é uma boa prática então a gente utilizar o 0,85. Utilizando aqui 0,85, considerando esse 0,85 como fator de potência, nós vamos encontrar o resultado de
288, no caso aqui VA. E para a gente então calcular a corrente dessa máquina, nós vamos ter o seguinte: a nossa corrente, o I, vai ser igual à nossa potência aparente, que é 1288, sobre a tensão da máquina, que nesse caso é 220 volts. Nesse caso aqui eu estou fazendo esse cálculo primeiramente para uma máquina monofásica. A gente vai encontrar o valor então de 5,85 amperes. Isso para a máquina monofásica. E se a máquina for trifásica? A gente faz o seguinte: nós vamos ter então aqui o I, vai ser igual à nossa potência aparente, 1288, dividido, a gente abre aqui um parêntese para fazer isso na calculadora, raiz quadrada de 3 vezes a nossa tensão, que é 220 volts. Fecha o parêntese novamente, nós vamos encontrar então o valor de 3,38 amperes. Então aqui nós temos um sistema monofásico, e aqui nós temos o trifásico. Então, se for uma máquina monofásica, nós vamos ter um valor de 5,85 amperes para uma tensão de 220 volts. E se for uma máquina trifásica, nós vamos ter um valor então de 3,38 amperes. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não esqueça também de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.